Shalom e bem-vindos de volta ao Israel com a Aline. Hoje nós estamos num dia muito abençoado. Por quê? Porque nós estamos presenciando chuva no deserto. Nós estamos agora no deserto da Judeia e viemos aqui no dia de hoje para mostrar para vocês um dos fenômenos mais impressionantes e perigosos desse lugar. Nós vamos ver rios renascendo no meio do deserto. Então, se vocês estão preparados, vamos começar. Aqui, há 3.000 anos atrás, quem vivia era o povo de Israel. Mais especificamente, essa área era parte do território da tribo de Judá e é citado na Bíblia. Também os filhos do Queneu, sogro de Moisés, subiram da cidade das palmeiras com os filhos de Judá ao deserto de Judá, que está ao sul de Arade, e foram e habitaram com o povo. E nós conhecemos essas cidades até os dias de hoje. Arad fica não muito longe daqui e também a cidade das palmeiras, que é Jericó, fica também aqui no deserto da Judeia. Mas apesar de o deserto da Judeia ser parte da Terra Prometida, este é um território extremamente difícil de se viver. As temperaturas aqui passam facilmente dos 40 graus no verão e chove menos de 100 milímetros por ano. Mas agora, para explorar essa região incrível, nós vamos viajar por ela de Jeep. Nesse deserto ficam muitos locais bíblicos e históricos, como por exemplo Jericó, a cidade mais antiga do mundo que continua existindo, Massada, que é um palácio dentro de uma fortaleza em cima de uma montanha no meio do deserto, construído há 2.000 anos atrás pelo rei Herodes, e também Qumran, a cidade perdida dos essênios, e nela foram encontrados os famosos pergaminhos do Mar Morto, a versão mais antiga da Bíblia já encontrada. E o oásis de En-Gedi, que é uma nascente de água pura, doce, no meio do deserto e que também é conhecida por ser um dos locais onde o rei Davi se escondeu quando ele estava fugindo do rei Saul. E tantos outros lugares que tem aqui. Parte deles, inclusive, nós já fizemos vídeos aqui no canal. Mas hoje vamos ver um fenômeno que pouquíssimas pessoas têm o privilégio de presenciar, que são as tempestades do deserto. E como elas acontecem? Aqui, alguns poucos dias por ano chove na região, mas o solo ele não consegue absorver a água e por isso a água começa a correr por cima da terra, formando pequenos riachos. E esses riachos vão se unindo e crescendo cada vez mais. E assim nascem rios e até mesmo cachoeiras aqui no deserto. E hoje nós vamos ver uma dessas enchentes relâmpagos aqui do deserto e mostrar também qual é a conexão dela com algumas passagens da Bíblia. Mas por enquanto, pessoal, para chegar lá a gente vai seguir viajando pelo deserto. Pessoal, eu tô deixando os meninos aqui nos jipes e eu tô me afastando para dentro do deserto porque eu quero mostrar uma coisa para vocês fantástica. Quando a gente está aqui no deserto e a gente lembra que a gente está no deserto da Judeia e que a tribo de Judá vivia aqui há mais de 3.000 anos atrás, como eles viviam aqui no meio do deserto, que água eles bebiam. E agora vocês já sabem que
tem tempestades aqui no deserto. Alguns poucos dias por ano corre água aqui e a gente está vendo ela. Estão vendo esse pequeno riacho, pessoal? Agora, esse pequeno riacho aqui, ele vai ficar algumas horas. Mas como eles vão beber água o ano inteiro desse pequeno riacho, o que eles faziam? Eles pegavam a água dos riachos e desviavam para dentro de cisternas. E aqui tem uma delas. E a gente pode ver a quantidade de água que está correndo aqui dentro. Essa cisterna, hoje em dia, ela pertence a beduínos, que eles são nômades que vivem aqui no deserto, mas eles usam muitas das mesmas técnicas que eram usadas aqui desde os tempos bíblicos. E pessoal, não sei se vocês estão vendo, agora tá chovendo no meio do deserto. Realmente hoje é um dia muito especial para estar aqui e muito abençoado, mas vamos lá que a gente tem muita coisa ainda para mostrar para vocês. Deixa eu cuidar com a lâmpada. E eu quero aproveitar para convidar vocês a participarem de uma das caravanas Israel com Aline. Nós acabamos de abrir novas datas e vocês podem ver todas as informações e os preços no nosso site www.israelcomaline.com.br. Mas por enquanto, vamos seguir na nossa aventura. E agora, pessoal, a gente finalmente chegou. Eu tô aqui com o Shlomi Lobaton, tá de volta. Gente, obrigado, te amo. Então, dei shalom para ele, mas vamos juntos? Vamos. Então, pessoal, vamos agora descer do Jeep, porque para essa aventura a gente tem que estar realmente a pé e vocês não têm ideia do que já está acontecendo aqui. Vem, Aline, vem. Olha, pessoal, viu? O rio do deserto. Olha que lindo. Olha que incrível. Água viva. Uau. A gente está vendo um fenômeno incrível. Em cima aqui de mim tá sol, como vocês estão vendo, o sol acabou de abrir, o céu azul e ao mesmo tempo atrás de mim tem uma tempestade gigantesca chegando. Esse fenômeno se chama em hebraico shitafon, que são inundações, enchentes relâmpago. O que acontece é que na região das montanhas, por exemplo, das montanhas de Jerusalém ou da região de Arad, chove e essa chuva ela vai se reunindo e ela cria rios com cachoeiras e a gente vai ver ainda as cachoeiras hoje e elas vão desembocar no Mar Morto. E esse fenômeno ele pode ser lindo, mas também perigosíssimo. Por quê? Imaginem um dia vocês estão aqui no deserto, o sol azul, o dia tá bonito, as pessoas estão aqui passeando e de repente, sem ver e sem ouvir nada, o rio começa do nada. E o rio pode arrastar qualquer pessoa que esteja caminhando dentro do leito dele. Aqui o leito é estreito, mas tem pontos que o leito pode ser mais de 100 metros. E por isso, infelizmente, pessoas desavisadas que não conhecem a região acabam às vezes caindo nessas armadilhas e às vezes mesmo pessoas que são daqui, que deveriam conhecer, elas acabam sim sofrendo acidentes. A gente teve uma grande tragédia que aconteceu aqui na região em 2018, no rio Safit, quando uma escola de ensino médio estava fazendo um passeio aqui pela região e 10 crianças foram arrastadas e faleceram numa dessas tempestades. 10 mortos e mais de 35 feridos. Então, realmente, essa é uma das tragédias que aconteceu aqui e praticamente todos os anos vidas são perdidas. Então, pessoal, quando vocês vêm visitar Israel e também outros lugares do mundo, sempre prestem atenção nos noticiários locais para não correr risco. Mas esse fenômeno é novo? Não. Esse fenômeno existe desde os tempos bíblicos. A gente pode ver isso também pela passagem do segundo livro de Reis. Quando 3 reis estavam aqui na região, o rei de Judá,
o rei de Israel e o rei de Edom, eles se juntam para lutar contra o rei de Moabe. Vejam agora o mapa, pessoal. Então os 3 reis, eles vêm até o deserto e eles estão aqui, os soldados junto com os reis e os seus animais por 7 dias no deserto, sem água. E eles começam a realmente ficar desesperados, porque água é vida. E está escrito o seguinte na Bíblia: e partiram o rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom, e andaram rodeando com uma marcha de 7 dias. E não havia água para o exército e nem para o gado que o seguia. Então disse o rei de Israel: o Senhor chamou a esses 3 reis para entregá-los na mão dos moabitas? E então os reis se perguntam o que fazer. E eles vão até Eliseu, o profeta. E ele fala o seguinte: e disse, assim diz o Senhor, fazei nesse vale muitas covas, porque assim diz o Senhor, não vereis vento e não vereis chuva. Todavia, este vale se encherá de tanta água que beberei vós, o vosso gado e os vossos animais. E ainda isto é pouco aos olhos do Senhor, também entregará ele os moabitas nas vossas mãos. Ele fala de muita água que vai chegar na região, água suficiente para todos os soldados e os seus animais. E eles não vão ver nem ouvir ela chegando. Eliseu conta a eles que a água vai chegar através de um chitafone. E esses chitfonot existem aqui até os dias de hoje. E agora a gente vai aproveitar que a gente trouxe o nosso drone, subir e acompanhar o rio e ver para onde ele vai. Nós parecemos os pontinhos vistos de cima, mas agora vamos seguir o rio. Eu tô morrendo de medo de bater o drone em uma dessas pedras e derrubar ele e ele ser carregado pelo rio. Mas vejam que visão incrível nós temos daqui. E aqui nós já vemos as cachoeiras. Vejam a força desse fenômeno, que é lindo e assustador, pois a água no deserto é capaz de trazer vida, mas também destruição. É impressionante ver a força da água, deve até ser difícil de me ouvir com tanto barulho de água que tem aqui. Eu quero tocar nela, mas pessoal, a gente aqui no canal não se arrisca e por isso eu não vou chegar nessa parte, porque aqui o risco é a gente tocar e ser carregado, mas a gente consegue ver aqui do outro lado um pequeno riacho que se junta ao rio principal e aqui sim a gente consegue tocar. A água tá fria, a gente está literalmente tocando na água do deserto. E essa aqui é a fonte de vida dos tempos atuais e também dos tempos bíblicos. E vejam que as águas do rio estão se intensificando cada vez mais. E pensar que há poucas horas atrás esse local estava completamente seco. Mas as imagens que eu vou mostrar para vocês agora são as imagens mais chocantes do dia. E a gente está vendo o exato momento que o rio no deserto está renascendo. Vejam que o céu está completamente azul. A gente não consegue ver nem ouvir a tempestade, mas a água está chegando aqui, exatamente como o profeta Eliseu conta aos reis. E agora a gente consegue ver por que esse fenômeno é tão perigoso.
porque às vezes as pessoas estão passeando, viajando dentro do leito dos rios, ou às vezes eles nem sabem que é um leito de um rio e o rio pode passar e arrastar eles. E também o segundo motivo, porque tem muitas vezes pessoas irresponsáveis que ficam próximas sem entender a força desse fenômeno. E espero que vocês tenham gostado do nosso dia um tanto quanto diferente aqui na tempestade de água no deserto da Judéia. E eu quero agradecer o Shlomi Lubaton por ter nos trazido aqui. Muito obrigada. Obrigado a você, gente. E como a gente diz em hebraico, Todá Rabá. E quem quiser, pessoal, acompanhe aqui as redes sociais do Shlomi Lubaton, o Instagram, o site, está tudo aqui na tela para vocês acompanharem. Muita coisa diferente sobre Israel nos canais dele. Vamos ver o Israel diferente na natureza. Desculpa. Então, natureza em Israel com o Shlomi. Um grande beijo e a gente se vê na próxima. Obrigado.